Fala família, Leonardo passando aqui rapidinho nesse início de noite de terça-feira e nesse vídeo eu venho trazendo algumas informações muito importantes sobre a proposta da SAF do Vasco da Gama. Vamos trazer aqui de forma exclusiva alguns pontos, alguns valores que vale muito a pena a gente debater. A gente vem trabalhando, vem apurando essas informações e eu vou trazer também todo esse movimento nas principais cadeiras da SAF do Vasco, que está se preparando para poder receber um novo investidor. Então fica colado comigo aqui para você poder entender tudo que está rolando no Cruz Maltino, entre outras informações, logo após a vinheta, tá? E não se esqueça, hoje à noite, por volta de 9h30, nós estaremos aqui em uma super live para poder debater isso tudo. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 114 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, pelo seu like. Chegamos aos 114 mil. Tem ido devagarzinho, mas a gente estamos caminhando. Graças ao seu like, graças ao seu comentário, graças também a todos os dias vocês estarem nos acompanhando, tanto aqui nos vídeos, como também nas lives. Agora, sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa. Eu vou trazer uma informação aqui exclusiva para a gente poder debater, porque nós tivemos acesso à proposta do Marcos Lamacchia, a alguns pontos, tá? Aqueles mais importantes, claro que tem vários outros, mas nós vamos aqui trazer os mais importantes dos valores dessa proposta e também o que pode ser feito, porque muito se falava sobre os 500 milhões, as 5 parcelas de 100 milhões, que era muito pouco. Muito se falava, né, se o Marcos Lamacchia teria que colocar dinheiro ou não, se caso, né, depois do aporte, se ele teria necessidade, se ele poderia colocar, se ele estaria liberado para isso tudo, e qual também a pretensão dele no meio. Bom, calma, vamos aqui para a leitura. Hoje vai ter bastante leitura, e depois dessa leitura eu venho te explicando mais ou menos aquilo que você não entendeu, mas eu creio que através da leitura você já vai ter aqui uma noção, porque ela está bem didática para todo mundo poder ter mais ou menos entendimento do que o Vasco e o Marcos Lamacchia está fazendo. Então vamos lá para aquilo que interessa. Eu vou começar aqui, ó, exclusivo, mais detalhes da proposta de Marcos Lamacchia pela SAF do Vasco. O NT Vascaíno teve acesso a novos números que fazem parte do projeto apresentado para a aquisição da Vasco SAF. 500 milhões em aportes na SAF. Isso todo mundo já sabia. Mas vamos lá. O investimento mínimo previsto é de 500 milhões, dividido em 5 parcelas de 100 milhões ao longo de 5 anos. No entanto, a proposta permite que o investidor realize aportes superiores ao valor mínimo previsto. Por exemplo, em vez de 5 parcelas de 100 milhões, o investidor poderia aportar 200 milhões no primeiro pagamento e mais 3 parcelas de 100 milhões, mantendo o compromisso mínimo estabelecido no acordo. Assim, os 500 milhões representam o piso do investimento e não um teto para os aportes na SAF. Se ele quiser botar 300 milhões, depois mais 100 milhões, enquanto a moto passa aqui, é uma maravilha. Desculpa, tá, gente? Mas se ele quiser colocar 500 milhões e depois colocar 100 e 100, ele pode fazer. Se ele quiser colocar 250 milhões e depois colocar 150 milhões e mais 100, ele pode fazer. O que ele não pode fazer é colocar aportes abaixo de 100 milhões, beleza? Isso aqui é muito importante. 750 milhões para a cobertura do fluxo de caixa. A proposta prevê a disponibilização de 750 milhões ao longo dos 3 primeiros anos de gestão,
sendo 250 milhões por temporada. Agora vamos para a prática. Esse dinheiro funciona como uma garantia financeira para o dia a dia do clube, caso as receitas do Vasco não sejam suficientes para cobrir despesas como salários, contratações, premiações, fornecedores e demais compromissos operacionais. O investidor fará os aportes necessários para manter as contas em dia. Ou seja, o La Máquia foi lá e já botou os 100 milhões. Mas no decorrer daquele ano, vai estar tendo dificuldades no fluxo de caixa. Ele pode chegar lá e colocar a grana dele, e isso aí não quer dizer que no próximo ano ele não tenha que colocar de novo o aporte prometido dentro dos 500 milhões. Uma coisa não vai descontar a outra. Tanto que tem também aqui um fundo perdido. O que seria isso, Leonardo? Um dos pontos considerados mais importantes do projeto é um modelo de investimento conhecido como fundo perdido. Na prática, caso o Vasco precise de mais recursos além do que já foi aportado por La Máquia, parcelas obrigatórias para investir no elenco, infraestrutura, categorias de base e outras áreas estratégicas, o investidor poderá realizar novos aportes de acordo com a necessidade do projeto. Na prática, caso haja uma urgência ou uma grande oportunidade de mercado, o cara está ali livre no mercado, mas tem que injetar uma grana para pagar luvas, para pagar um salário melhor para o cara, ou de repente um jogador entrou em litígio, vai sair do clube, ou é o último ano de contrato, o Vasco precisa chegar ali e dar uma compensação financeira, ou de repente aparece uma possibilidade do Vasco adquirir uma nova área, para um novo CT, para uma nova... Não importa. Tudo aquilo que for condicionado à SAF, o La Máquia pode chegar ali e fazer esse tipo de investimento. Porque a intenção do La Máquia é fazer um time forte, é estruturar o clube para a gente poder estar ali no topo, Vasco voltar ao topo. E isso eu acho bem importante. Agora, isso aqui é um outro pulo do gato. E essa informação aqui, eu quero desde já, né, eu vou trazer aqui um a mais, um bônusinho nessa informação, e isso graças ao nosso amigo Gustavo, né, o Gustavo Tutinha, o Gustavo Cunha, o Gustavo jornalista, o Gustavo lá do Colina 1927, porque ele me trouxe um ponto aqui sobre o CT Moacir Barbosa. E por que 120 milhões vai ser destinados para o futebol masculino profissional e ele vai ser colocado no CT Moacir Barbosa, porque isso está em contrato. Eu não trouxe aqui na minha matéria, porque esse é um ponto lá do Gustavo, mas ele esteve conversando comigo mais cedo sobre essas questões, que ele estava aqui, né? Às vezes a gente para trocar ideia sobre informações, e aí, quer dizer, ele veio falando, Léo, vai ser 120 milhões no CT, porque isso vai vir em contrato. Então é um bônus em cima dessa informação. O mais importante é que o Vasco vai elevar demais a estrutura do CT, tanto que serão 120 milhões para o futebol profissional, verba vinculada ao desenvolvimento do CT Moacir Barbosa. 30 milhões para a base e o futebol feminino, investimento voltado ao fortalecimento das categorias de formação e da modalidade feminina. E aí nós vamos para as dívidas do Vasco. Além dos aportes diretos, a operação considera uma dívida de aproximadamente 800 milhões. Pela recuperação judicial, gente, é menor. Só que o Vasco deve outros poderes públicos, como o governo federal ou a União, o governo estadual e também a prefeitura. Esses valores dos poderes públicos estão sendo negociados e, pelo menos por aquilo que o Vasco avalia em conversas já avançadas, o que acontece? O Vasco estima ali que entre recuperação judicial e esses valores que o Vasco deve aos três poderes, vai chegar num teto de 800 milhões de reais de dívida. E aí o objetivo do investidor, como eu disse, é implementar uma reestruturação profunda, criando bases sólidas para colocar o Vasco entre os protagonistas do futebol nacional e ampliar a sua presença no cenário internacional. Uma super apuração nossa. Fico muito feliz de ter tido esses números,
de ter tido essa informação. Eu acho que é pontos importantes, principalmente da questão do primeiro aporte, devido à necessidade, isso pode melhorar. Também do fluxo de caixa ali, no caso, o investidor, que é o Marcos Lamáquia, ou a sua equipe que vai estar com ele, vai ali buscar sempre ter o Vasco com a saúde financeira tranquila, conseguindo ter o seu fluxo de caixa para poder honrar os seus compromissos, e também, em caso de necessidade de ter que gastar mais, eles viriam para poder colocar uma grana em aquisição de atletas, em aquisição de patrimônio para a própria SAF. A gente não sabe, né? Vai que, de repente, compra um terreno para poder fazer um estádio novo. Não se sabe. E aí esse dinheiro viria fora o aporte. Vamos supor que compre um outro terreno para fazer um outro CT. Não sei, irmão. E aí? Ah, Leomar, já vai gastar 120 milhões nisso. É o que está em contrato. Segundo o nosso amigo Gustavo Tutinha. E eu entendo, tá? Está em contrato, é uma obrigação, porque você vê o problema que é para investir no CT atual, ou era na época da 777, e era uma grande reclamação até do associativo. Agora, sobre o Fred Luz. Quando eu trouxe ontem que dificilmente o Fred Luz seria o executivo ou o CEO da SAF do Vasco, bom, em apurações, eu tive também a informação, isso saiu no GE, o Tutinha falou sobre isso, se eu não me engano, o Flávio Dias, o Diogo Dantas. A grande questão é que o Fred Luz, ele vem como um interino, ele vem como um tampão. Ele vem nesse momento para transição, porque o contrato com o Amodeu, com o Carlos Amodeu, que hoje é o CEO do Vasco, ele está para terminar. E devido a algumas rusgas, devido a alguns ruídos, ele não deve renovar o seu contrato. E aí o Fred Luz, ele vem só para transição, mas não é o preferido da tia Leila. Ah, Léo, mas o Lamáquia concordou? Sim, porque ainda está na mão do associativo, algumas transições e algumas coisas têm que continuar andando. Com a saída do Amodeu, o Vasco não pode parar. Então a cadeira tem que estar ocupada por alguém. E esse alguém não pode ser o Pedrinho, porque o Pedrinho não pode ter um cargo de funcionário no modelo SAF, ele que é do associativo, e a quarentena impede. Ele tem uma cadeira no conselho administrativo, mas para trabalhar de CEO, hoje o Pedrinho não poderia. Então alguém tem que estar ali. E aí não pode ser o Alain Belaciano, aí não pode ser o Cristiano, aí não pode ser o... Bom, eu acho que o Felipe até poderia, mas eu não sei se é a área dele. Mas o Felipe é um cara que é funcionário da SAF. Esse de repente, mas eu acho que não será, devido à questão de expertise. Então o Fred Luz, ele pode até aparecer como CEO do Vasco. Mas é como eu disse, segundo aquilo que eu consegui apurar, o executivo, caso ele assuma como CEO, será até a venda para Marcos Lamáquia. Como dissemos ontem, o executivo não é uma escolha do novo investidor e dificilmente permanecerá no cargo com a chegada de Lamáquia. Amodeu está em término de contrato e Fred Luz é o nome mais cotado pelo CRVG para assumir a cadeira nessa fase de transição. Acabou a transição? Com certeza o Vasco vai atrás de outro. E aqui uma informação importante do Tutinha, que está aí pautando, hein, Tutinha? Está mandando as notícias do Vasco. Após definição de nomes que integrarão a equipe de transição, Fred Luz, Ricardo Abreu, Gabriel Souza e João Vitor Assunção, as atenções se voltaram para o departamento de futebol. Admar Lopes e Felipe Loureiro serão mantidos em seus respectivos cargos, garantindo a continuidade de estrutura atualmente responsável pelo futebol do clube. Dessa forma, ao menos nesse primeiro momento da transição, o futebol seguirá sem mudanças na gestão. E aí, quer dizer, uma outra informação que o Tutinha trouxe hoje é sobre aquele empréstimo. Se lembra que nós falamos aqui, em primeira mão, que o Vasco iria atrás de um empréstimo, porque o dinheiro do Ryan já tinha acabado e o Vasco teria necessidade de buscar, de repente, mais um empréstimo entre 50 a 100 milhões? Segundo o que informou aqui o Tutinha, isso vai rolar, tá? O Vasco já está trabalhando nos bastidores para viabilizar esse segundo empréstimo DIP. A princípio, a operação não seria realizada com a Crefisa. Vale lembrar
que o clube, em recuperação judicial, não pode recorrer a empréstimos ponte. Além disso, qualquer novo financiamento precisa passar pela aprovação do administrador judicial e pelo Ministério Público. Nos bastidores também não é descartada a possibilidade do próprio Marcos Lamáquia atuar como credor da operação. E aqui o Tutinha veio, né, nos deu o crédito, né, ou no caso o estagiário, que é a página do Tutinha, e nós só estamos aqui só para poder lembrar, né, que essa informação nós trouxemos, isso na época foi até confirmado pelo Pedrosa, e deve rolar. Para a gente, bom, aqui está, né, no caso o Tutinha nos dando crédito. E para a gente poder finalizar, bom, como eu disse que o Tutinha hoje ele pautou, esse lance do GB voltar para São Januário parece que não vai rolar, tá? A informação é que ele vai continuar no Fortaleza. E a alternativa que vem sendo analisada é um novo empréstimo para um outro clube. Até o momento, ele teve poucas oportunidades no Fortaleza. Ele tem contrato lá. Caso o Vasco consiga arrumar outro clube, aí ele vai sair do Fortaleza. O mesmo vale aqui também para o Esforza. Estavam dizendo que o Fassi iria devolver ele para o Vasco. Não, não vai devolver nesse momento. Então, quer dizer, o que eu tenho de informações é basicamente isso. A gente não vai ficar aqui alongando. Daqui a pouco eu vou voltar para uma super live para a gente poder debater isso, mas são pontos importantes. Primeiro, sobre a proposta. Né? 500 milhões, o cara pode botar 200, 250, 300, pode botar os 500, né? Para a gente poder resolver logo esse problema de janela e montar um time brabo. A segunda possibilidade também, nessa situação, é o cara vai manter ali o fluxo de caixa. Vai ter ali um valor já estimado como se fosse uma garantia. Caso precisou, os caras vão lá, transferem esse dinheiro. Isso não tem nada a ver com o aporte. Outra questão também é esse fundo que vai trabalhar, né? Rapaz, vou pegar aqui o termo correto do fundo, né? Que é bem curioso, né? É um termo que quase não é usado. Deixa eu colocar aqui. Pronto, fundo perdido é o nome. É aquele valor que o investidor, que é o dono do negócio, vai colocar para poder melhorar, no caso, o seu time, seu elenco, sua estrutura. E isso aí não tem nada a ver também com os aportes necessários que ele tem que colocar de 100 em 100 milhões. E como eu já disse aqui, ele pode aumentar esses valores na primeira, na segunda parcela, de acordo com a necessidade daquilo que o investidor acha que tem que, né, fazer, no caso, o aporte. Então não pode ser menos de 100 milhões. E para finalizar, essa estrutura do CT, né? Tudo indica que esses valores serão colocados diretamente no CT Moacir Barbosa. Isso aí deve de ser uma garantia do Vasco, né? Em vez de eu ficar esperando vocês ir atrás de outro terreno, não. Primeiro cuida aqui da nossa cozinha. Depois, quando tudo estiver pronto, aí vocês podem colocar outro CT, é problema de vocês. Bom, outro detalhe também que se debate muito é sobre a venda, né? Dizem, segundo lá o Flávio Dias, que essa venda aí, né, não poderia, no caso, o Lamáquia não poderia revender o Vasco por pelo menos 10 anos. Isso aí tem alguns gatilhos que podem mudar, mas já é uma outra história. Não vou trazer isso aqui agora, que eu acho que não tem a ver também com a matéria. E para finalizar, essa nova equipe que está chegando, né, de CEO, CFO, COO, um C com 2 O, eu acho que a pronúncia é essa, mas também você pode... Léo, não é CEO, não. É o CEO, CFO, e uma outra informação importante vindo do Tutinha lá, é que o Felipe e o Adilmar, pelo menos nesse primeiro momento, estão garantidos. Vamos esperar para ver, né, como é que fica esse Vasco, as coisas estão acontecendo. E ainda tem um empréstimo DIP. A gente já tínhamos trazido aqui, provando. Galera, se esse dinheiro vier do Lamáquia, você pode largar de mão aí as suas preocupações. Porque ninguém rasga dinheiro. O cara não vai colocar ali 160 milhões, o Acrifisa colocou 60, 60 não, 80, que é o pai dele, ele agora vai colocar mais 80, para não ter, no final dessas contas, para não ter nada, sair com uma mão na frente e outra atrás. Para mim, esses movimentos já de troca de muita coisa, para mim já tem a ver, tá bom? É isso, daqui a pouco eu estou de volta, beijo no coração, que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa, te livre de todo o mal, te dê uma noite de paz, de vitórias,
No nome de Jesus. Amém.